E aí, meus amores, vocês estão bem? Então sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de física sobre movimento circular e a gente está fazendo análises da dinâmica desses movimentos. Quais são as forças que atuam ali em cada um desses casos, tá bom? Essa não é a primeira aula dessa sequência. Qualquer coisa você, nessa mesma playlist, volta algumas aulinhas que você vai pegar toda essa parte de dinâmica do movimento circular. Nas aulas anteriores, a gente estava fazendo análises de movimentos circulares que acontecem em planos horizontais. Nessa aula e nas próximas, nós vamos começar uma sequência de aulas falando sobre movimentos que acontecem em planos verticais. Combinado? Vamos para a aula então? Então, pegue papel, separe sua canetinha e vamos para a nossa aula. Meus amores, a aula é o seguinte: eu tenho vários tipos de exemplos de movimentos circulares em planos verticais que acontecem no cotidiano. Então, eu escolhi alguns que são aqueles com maior possibilidade de análise e com maior probabilidade de ser solicitado em uma questão, tá bom? Então, o primeiro que a gente vai usar é esse que você vai ver na sua tela aí em 3, 2, 1 e vai. Viu aí? A produção aqui tá atenta. Pois então, o pêndulo simples. Essa figura que você está vendo aqui do lado é um pêndulo simples. E o que é que seria essa figura? Alguém pegou uma bolinha, um peso, uma massa, alguma coisa, prendeu em uma corda a um teto e aí puxou para um lado. E aí, quando a gente solta, ele faz aquele movimento, a gente chama isso de movimento harmônico, né? Ele fica se alternando entre dois pontos. Se não houver atritos, resistência do ar ou qualquer outra força dissipativa, a gente teria aí um movimento perpétuo que ficaria eternamente oscilando entre duas posições. Beleza? O que é que a gente vai analisar? Dinâmica. E dinâmica é a análise das forças. Então, vamos começar com aquela força que a gente sempre começa desenhando por ela, porque ela é a mais evidente, a mais óbvia, a mais fácil de desenhar. Então, já peguei aqui uma canetinha vermelha e já vou desenhar aqui a minha força-peso. A minha não, a do objeto. Vou aqui, ó, no centro de sua massa e desenho aqui para baixo a sua força-peso. Vou anotar aqui que se chama força-peso. Essa força-peso não é a única, então a gente vai ter agora a força de tração. Eu vou desenhar a força de tração de azul, tá bom? Então vamos pegar aqui uma nova setinha para desenhar a força de tração que atua na corda. Então a gente desenha aqui na extremidade da corda. Eu acho que é mais ou menos esse tamanho aí, tá bom? As proporções a gente ajusta durante a resolução. Além dessa força de tração ser desse lado, essa força de tração ela também atua aqui na parte superior, tá bom? Só que isso não é o nosso objeto de estudo. A gente está analisando o movimento do objeto. Então, eu só vou me preocupar com desenhar as forças que atuam sobre esse objeto. E fica bem evidente que essas duas forças, elas não se anulam, não é? Para elas se anularem, elas precisariam ter o mesmo valor e elas apontarem na mesma direção, mas para sentidos opostos. E aí elas não são na mesma direção, não tem como se anular, criando uma força resultante, que a gente poderia desenhar assim, ó. Vamos desenhar aqui de laranja. A força resultante seria aqui, ó. Você traça aqui uma linha vertical para ficar paralelo a esse vetor da força-peso. E a gente desenha aqui, ó, paralelo ao vetor azul, a gente desenha aqui a outra linha tracejada e a força resultante seria um vetor aqui pelo meio, ó. Pronto. Essa setinha do meio seria o vetor resultante. Então, pensa aí o que está dizendo lá a segunda lei de Newton. Se houver uma força resultante, o que é que a gente espera que aconteça? Que haja uma aceleração. Então, esse objeto ele não vai ficar aí, ele vai ganhar velocidade. Ele vai ter uma força que vai tirá-lo desse repouso e colocá-lo em movimento, tá bom? Só que quem é essa força resultante? Quem? Não é como ela é quem ela é. E aí, para você entender melhor quem ela é, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e eu vou abrir essa força-peso aqui, ó, decompondo ela. A gente vai decompor ela, eu vou desenhar aqui de laranja, em dois vetores. Vamos lá, começando aqui, ó, com um vetor que está na mesma direção da tração, só que no sentido oposto, tá bom? Então, ele estaria para cá. E um outro vetor, acho que esse aqui dá até para duplicar essa mesma figura, né? Aqui, duplicar, ok. Então, ó, uma outra componente para cá, ó, que seria perpendicular a esse outro ali, ó. Esse aqui ficou muito grande, vamos dar aquele ajustezinho para ele ficar bonitinho. Pronto. E aí, olha só, esse vetor aqui, ó, deveria terminar aqui.
Então, vamos ajustá-lo para cá. E esse outro vetor, vamos ver aqui, ele deveria terminar um pouco mais para cá. Agora, pensa comigo o seguinte, ó. Vamos dar nome, né? Vamos dar nome. Esse aqui eu vou chamar de PY e esse aqui eu vou chamar de PX. É como se existisse um plano cartesiano onde o eixo Y estivesse aqui alinhado com a tração e o eixo X fosse tangente à curva. E talvez você me pergunte agora, cadê a curva? Pois é, se a gente soltar esse objeto, ele vai fazer um movimento assim, ó, né? Um movimento circular. Observe que PX está tangenciando a curva, então ele é uma força tangente. E PY, ele é uma força que é na direção do centro, mas ele não é centrípeta, tá bom? Porque centrípeta é uma resultante. Então ela não é nem PY nem é T, mas é a resultante entre eles. Só que tem um detalhe. Você lembra que força centrípeta, vou pegar aqui uma outra caneta, você lembra que a definição matemática de força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Percebeu que a gente só tem força centrípeta quando existe velocidade, mas se o objeto está na parte mais extrema do movimento, ele não tem velocidade, está em repouso, então ele não tem força centrípeta quando ele está na parte mais extrema do movimento, que é o que eu estou analisando. O que significa dizer que não pode ter uma resultante na direção do centro. Em outras palavras, essa setinha que eu desenhei grande demais, ela tem que ser do tamanho dessa. Ela tem que ser pequenininha assim, ó. Porque elas precisam se anular, ó. Essa aqui tem que se anular com essa, para que não haja resultante nessa direção do centro, tá bom? Não pode ter resultante nessa direção do centro. Já esse PX, ele está fazendo o papel de quê? Vamos apagar isso aqui, ó. Esse PX, ele está fazendo o papel de uma força tangencial. É uma força que altera valores de velocidade, não direção e sentido, tá bom? E como a gente descobre o valor desse PX? Como é que a gente faz? Bom, as questões vão te informar o ângulo, isso se precisar calcular, né? Ela vai ter que dizer para você esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Vou pintá-lo aqui, ó, para ficar bem evidente para você, que é o ângulo formado entre a corda e a linha da vertical. Se você olhar para esse ângulo ali, você vai perceber que ele também é esse aqui, ó. É o mesmo ângulo aqui, ó. Mas por que, professor, que ele é esse mesmo ângulo? Como é que o senhor percebeu? Porque eu tenho duas linhas na vertical, que é o peso, e a linha da vertical em si, né, que é esse tracejado, e ambas estão sendo cortadas pela corda. Então esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse outro aqui em cima. Lembrou de matemática? Pronto. Então tá aí a explicação. Agora, quando a gente olha para esse triângulo, que eu vou colocar aqui um pontinho dentro dele, tá vendo que isso aqui forma um triângulo? Olha aqui o triângulo aqui, eu vou fechar aqui para ficar mais evidente. Tá vendo que é um triângulo? O PX aqui, ó, que é quem a gente está calculando, ele corresponde a esse pedacinho que está aqui, pintadinho em preto. Então ele é o cateto que está oposto ao ângulo. E das aulas anteriores você já sabe o macete, né? Para descobrir o cateto oposto, pega a hipotenusa e multiplica pelo seno. Opa, pelo cosseno. Por quê, professor? Opa, pera. Senão eu troco as coisas, aí eu vou confundir você. Então, dá um reset e volta para cá. Veja bem. Quando você tem um cateto que está coladinho ao ângulo, tocando o ângulo, ele é com o ângulo. Então, você usa ele cosseno do ângulo. Mas quando ele não está tocando o ângulo, então a gente chama que ele está sem o ângulo. Então você vai usar o seno do ângulo. Então, para calcular o valor de PX, PX está sem esse ângulo que eu estou chamando de θ, então vai ficar P seno de θ. Pronto, agora não há mais confusão. Se você era assim, a pessoa que confundia quando usar seno e quando usar o cosseno, seus problemas se acabaram agora. Mas vamos lá. Se você precisar saber o valor da força resultante, lembre-se que ela é o PX. Mas ela não é uma força centrípeta, tá bom? Agora, é claro que vai chegar um momento em que esse objeto vai estar passando aqui por baixo. Quando ele estiver passando por baixo, como é que fica a distribuição das forças que atuam sobre ele? Vamos desenhar? Vamos lá, vamos pegar aqui vermelho e vamos começar desenhando aqui a força-peso de quando ele está passando ali por baixo. E é claro que força-peso não mudou de valor só porque ele está passando aqui por baixo. Então tá aqui a força-peso
do mesmo valorzinho que ele tinha, né? Que é inclusive massa vezes gravidade, tá bom? Nada mudou. Só que agora ele tem velocidade, agora ele tem um movimento, ele está passando, correndo para o lado da direita aí da sua tela, não é isso? Se ele está correndo aqui para a direita, então eu preciso considerar que existe uma força centrípeta, uma vez que o movimento é circular, o objeto tem massa e ele possui uma velocidade. Então, como é que eu devo desenhar essa força centrípeta? Para onde ela vai ter que ser? Ela vai ter que ser para o centro da trajetória, mas ela não é a peso, nem é a tração. Ela é a resultante das forças que atuam na direção do centro. Então, vamos desenhar aqui, ó. Vamos pegar desenhando aqui, forminha, pronto. Olha aqui, ó. A força de tração não pode ter o mesmo valor do peso dessa vez. Porque se a tração e o peso tiverem o mesmo valor, elas se anulam. Então não teria nenhuma força na direção do centro. Logo, a força de tração, ela agora ficou grande. A força de tração agora, ela precisa necessariamente ser maior que o peso. Para que haja uma resultante apontando para cima, haja um resultado para cima. Então olha o que é que a gente vai anotar aqui, ó. Nesse novo caso, que olha só, isso aqui, ó, foi para um ponto. Vou chamar esse ponto aqui de A. Que foi para esse pontozinho aqui, ó, quando ele estava aqui, ó. Quando ele está passando aqui em B, o que é que está acontecendo? Quando ele está passando em B, existe sim uma força centrípeta. E essa força centrípeta vai ser quem? O valor da tração menos o valor do peso. Uma vez que a centrípeta tem que apontar para cima, tem que apontar para o centro dessa trajetória circular. Se o círculo está passando aqui por baixo, ó, é porque o centro está aqui em cima, nesse pontinho aqui que eu destaquei, ó. Então tem que ter uma centrípeta, não é isso? Tem que ter uma força apontando para o centro. Professor, e na horizontal não tem força não? Não sobrou força. E cadê o PX? Pois é, cada vez que ele descia um pouquinho, cada vez que ele estava aqui, ó, e descia um pouquinho, o PX diminuía. Aí vai diminuindo, o PX diminuindo até que ele zera quando está passando aqui pelo centro, tá bom? Então, agora, qual seria a pergunta comum ou mais provável que a prova faria? Pensa aí. Existe uma fórmula para calcular a força centrípeta, é massa e velocidade. Existe uma fórmula para calcular o peso, é massa e gravidade. Mas não tem uma fórmulazinha para calcular a tração. Então, provavelmente, a pergunta para você seja qual é o valor dessa tração. E aí, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar calcular a força centrípeta. Então, a questão vai ter que te dizer massa e velocidade. E vai ter que te dizer qual é o valor do peso, para você calcular a força de tração a partir daqui. Fez sentido? Professor, e depois que o objeto passa desse ponto? Ele estava aqui em cima, ele passou aqui pelo meio e agora? Agora vai surgir novamente um PX. Só que esse PX agora vai ser contrário ao movimento, tá bom? Então o movimento ele desceu acelerado, porque ele tinha força resultante tangencial apontando na direção do movimento, mas depois que ele passa pelo centro, ele começa agora um movimento desacelerado, porque ele vai ter uma força tangenciando esse movimento, só que em sentido oposto. Uma outra curiosidade é que esse movimento não se encaixa nem em movimento retilíneo uniforme, nem retilíneo uniformemente variado, e é evidente, porque o movimento não é em linha reta. Mas ele também não se encaixa em movimento circular uniforme, nem em movimento circular uniformemente variado. Ele não se enquadra nesses dois, por quê? Porque para ele ser um movimento circular uniforme, ele precisaria que tivesse sempre o mesmo módulo de velocidade. E a velocidade muda de módulo. Aquela tem um valor mínimo, aquela tem um valor máximo, e ela vai subindo até zerar novamente. Ele também não se encaixa em um movimento circular uniformemente variado. Ele é, de fato, um movimento circular variado, mas não uniformemente. Porque para ser um movimento variado uniformemente, a aceleração precisa ser constante. Mas a força resultante não é a mesma ao longo do movimento. Então, se há alterações na força resultante, implica dizer que também há alterações no valor da aceleração. Então, ele é de fato um movimento circular variado, mas ele não é uniformemente variado. Pegou a visão? Muito bem. Então, essa foi a análise de um pêndulo simples, um pêndulo que só oscila em plano que é vertical. Existe um outro pêndulo, mas esse pêndulo, chamado pêndulo cônico, ele oscila em outro plano. Consequentemente, fica para uma próxima oportunidade, tá bom? Então, bons estudos para você. Forte abraço, um cheirão bem grandão e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!